Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Esse programa no qual, através desse braço de comunicação da União Planetária, nós trazemos nossos convidados para refletirmos juntos caminhos, pensamentos, como podemos construir um mundo mais harmonioso, solidário. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, um jovem psicólogo que vocês vão adorar, mas vou apresentar vocês daqui a pouco. Nesse momento, como sempre, eu vou trazer o nosso poema e hoje eu escolhi ninguém menos do que Khalil Gibran para compartilhar com vocês, e o tema desse poema do Khalil Gibran é dádiva. Então o poema diz assim: aos que dão pouco do muito que possuem e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza as suas dádivas. Aos que pouco têm e dão-nos inteiramente, esses confiam na vida e na generosidade da vida, e os seus cofres nunca se esvaziam. Aos que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa. Aos que dão com pena, e essa pena é o seu batismo. E aos que dão sem sentir pena, nem buscar alegria, e nem sequer pensar na virtude. Dão como num vale, o mirto espalha sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala, e através de seus olhos, ele sorri para o mundo. Então, que hoje, nesse nosso encontro, cada um de nós possa abrir o coração para essa dádiva da arte de compartilharmos, e é isso que estará fazendo conosco nosso querido Luiz Pontual. Luiz, seja bem-vindo ao nosso Terra, Meu Amor, é uma alegria ter você aqui hoje. Bem-vindo, Luiz. Queria estar aqui também, poder estar aqui com você, conversar um pouquinho. Sim, Luiz, e a nossa conversa hoje vai ser muito interessante. Eu, antes, porém, da gente começar, gostaria de apresentar você para os nossos telespectadores. Um pouquinho de você, né? Então, o Luiz, ele é psicólogo, especialista em psicologia clínica, ele é formado em Gestalt Terapia pelo Instituto de Gestalt Terapia de Brasília e formado no Cuidado Integral pela Universidade da Paz, pela Unipaz. Ele possui formação em psicoterapia corporal, na perspectiva do Core Energetics, e também é facilitador em TRE, Tension and Trauma Release Exercises, né? Ele também realiza formação continuada na arte do cuidado integral, a quinta força, em terapia, e atua como arte educador e facilitador e coordenador na Unipaz da formação holística de jovens. É sobre esse tema, Luiz, que eu gostaria que a gente conversasse hoje, né? Porque essa é uma formação que a Unipaz oferece para os jovens. E, depois da pandemia, a gente está retomando esse movimento agora. Então, é um presente, né, podermos oferecer isso para a sociedade. Então, fale-nos um pouquinho sobre essa formação. O que é a formação holística de jovens? Legal. Então, a formação holística de jovens, na verdade, a gente chama ela de formação holística de base para jovens, né? É o programa da Unipaz que é voltado e desenhado para os jovens, normalmente para jovens de 14 a 18 anos. Essa turma específica que vai iniciar agora em setembro, a gente mudou um pouco a faixa etária, considerando exatamente esses 2 anos que a gente viveu essa situação tão desafiadora, né, que foi e ainda é em alguma medida, mas que foi a pandemia, né? E então, a gente estava para começar uma turma em 2020 e não pudemos começar, porque veio toda a questão da pandemia, e a gente está retomando agora. Então, nessa turma, a faixa etária vai ser de 16 a 20.
para poder receber esses jovens que iriam fazer em 2020 e não puderam fazer. A formação de jovens, ela traz toda a teoria, a metodologia que a Unipaz trabalha, né, de desenvolvimento da cultura de paz, de educação integral, transdisciplinar, holística, para um formato especialmente desenhado para os jovens. São encontros de finais de semana, um final de semana por mês, onde a gente fica juntos ao final de semana inteiro. E cada encontro existe um tema que vai estar sendo facilitado por um facilitador diferente, né? Existe toda uma equipe que acompanha esses jovens do início ao fim, porém, cada encontro tem um tema diferente, com um facilitador diferente. E a gente passa o final de semana todos juntos, desde sexta-feira à noite até domingo à tarde. Uhum. E, Luiz, que temas são esses que vocês desenvolvem? Essa formação, ela leva quanto tempo e quais são esses diferentes temas que vocês abordam em cada fim de semana? Então, a formação leva um tempo total de 15 meses. Cada turma varia um pouquinho, mas essa provavelmente vai ser em 15 meses, né? São 17 encontros, e os temas, contemplando, né, essa proposta de uma educação transdisciplinar, holística, como a gente traz na Unipaz, os temas eles estão divididos nas 4 principais áreas do conhecimento, né? Então, são temas ligados à arte, temas ligados à filosofia, temas ligados à ciência e temas ligados a tradições de sabedoria antiga, né? Que, dentro dessa perspectiva transdisciplinar, essas 4 principais áreas do conhecimento são valorizadas e focalizadas ao longo da formação. Então, por exemplo, né, também para facilitar um pouquinho essa visualização, a gente tem seminários que a gente trabalha com jogos cooperativos, né, que é essa nova possibilidade, né, de estarmos em sociedade, convivendo muito mais pela cooperação do que pela competição, né? Então, a gente fica um final de semana inteiro explorando essa temática, por exemplo. A gente tem também o Seminário da Arte de Viver em Paz, que é essa teoria, essa metodologia que o Pierre, né, deixou como legado, e que na Unipaz é a nossa teoria de base, né, onde a gente aprende sobre a ecologia individual, a ecologia social, a ecologia planetária, né, do meio ambiente. Enfim, são realmente muitos temas bem interessantes. E eu gostaria de salientar que, assim, considerando a corporeidade da experiência, então tudo isso acontece num espaço lindo da Unipaz, na Casa da Cachoeira, né, que é como a gente chama aquela casa, que é uma casa de madeira, no meio da mata, tendo ao lado o córrego Capão Preto, tendo uma cachoeira. Então, quer dizer, tem toda uma ambiência também, um espaço de acolhimento muito vivo para a experiência de ser, né, e de estar. E, Luiz, assim, na perspectiva dessa internalização das diferentes áreas do conhecimento, como você trouxe, né, da arte, da filosofia, da ciência e dos saberes dos povos originários, como que é a estrutura, vamos dizer assim, do encontro? Como é que vocês vivenciam a construção da internalização e da partilha desse conhecimento? Muito legal, né? Como que a gente faz isso, né? Então, a gente usa, né, e vivencia a própria metodologia que a Unipaz trabalha e traz, né? Que o Pierre trouxe nessas 2 palavrinhas, né? Holopraxis e holologia, ou seja, então a gente tem momentos de exploração teórica do conhecimento, a gente fica juntos, em roda, o facilitador traz o conhecimento, e experimentações desse conhecimento, e também a gente tem muitas vivências, né? Então, a proposta de aprendizado ela é muito vivencial, né? E aí a gente tem todo um cronograma
que, que potencializa isso, né? Então, por exemplo, a gente tem momentos na fogueira, na própria sexta-feira à noite, a gente já tem um momento na fogueira de partilhas, a gente tem momentos da Casa do Silêncio, onde a gente faz uma iniciação a essa perspectiva da meditação, do silêncio, da introspecção. A gente tem todo o momento livre para usar ali a cachoeira, a natureza. A gente tem oficinas, todo fim de semana tem uma oficina, geralmente depois do almoço, né, que dá, às vezes, uma baixada na energia, então vem uma oficina, uma atividade mais prática, que traz algum conhecimento mais objetivo para os jovens. No sábado à noite, a gente tem a parte do teatro. O teatro entra em todos os seminários como uma forma deles poderem expressarem e integrarem o conhecimento que eles estão vivenciando e adquirindo durante o final de semana, né? Então, E depois a gente tem a fogueira, tem a conversa ao pé do fogo, que geralmente a gente traz personalidades, né, que trouxeram uma contribuição para a humanidade, para o planeta, geralmente dentro de uma perspectiva de cultura de paz. Enfim, é um final de semana todo voltado para essas possibilidades, né? E talvez uma outra coisa que eu queria trazer, que é a proposta de imersão. Isso é muito importante na nossa proposta, né? Os jovens, como eu tinha falado, os jovens chegam na sexta-feira à noite e ficam até domingo à tarde. Então, a gente convive o tempo inteiro e lidando com tudo que surge. Então, dentro daquela perspectiva que a Unesco traz, dentro de um dos aprenderes como aprender a conviver, é um foco que a gente dá, o aprender a conviver, convivendo, integrando os desafios que toda convivência pode e geralmente traz. Sim. Luiz, eu acho assim muito importante isso que você está trazendo, desse pilar, né, da educação para pais, né, que, só resgatando aqui a memória do relatório Delors, né, que são 4 pilares, né, o educar para aprender, o educar para fazer, o educar para conviver e o educar para ser, né. Então, assim, nessa perspectiva, quando você traz a questão do conviver, você traz a questão do aprender junto, né? Então, isso demanda uma atitude interna muito criativa, porque cada um daqueles jovens se sente motivado a trazer sua qualidade de presença, sua ideia, sua reflexão, a maneira que ele sente e percebe o mundo. E uma coisa que a gente tem observado, principalmente depois desses 2 anos de pandemia, é que, ao mesmo tempo em que os jovens foram forçados a viver uma introspecção, parece que houve também um convite para uma ânsia de partilha, uma ânsia de convivialidade. E isso é muito lindo. Então, assim, quando você traz, por exemplo, que o teatro, né, como uma forma de linguagem, de expressão dessa criatividade, você está trazendo essa perspectiva dentro de uma metodologia pedagógica desse jovem criarem o teatro, assumirem os personagens a partir do tema e estarem nesse convívio, trazendo assim seu olhar. E como que é, por exemplo, ao longo desse seminário, porque eles vão juntos construindo um convívio, um novo olhar. Existe algum momento em que eles apresentam esse novo olhar? Como é que é isso, Luiz? Uhum. Sim, na verdade, esse momento a gente chama de colheita, né? Então, a gente entende que, ao longo da formação, cada seminário é um pequeno plantio, né? O plantio de uma semente está sendo ali colocada, né? Ali tanto no grupo, no convívio do grupo, quanto em cada um que está ali, em cada aprendiz. E, dentro dessa perspectiva, eles vão trilhando essa jornada, essa caminhada, plantando essas sementezinhas, e, ao final,
a gente tem a possibilidade daquilo que a gente chama a colheita, né? De poder o momento de colher esse plantio, né? De colher desse plantio, que é o momento em que os jovens eles estruturam todo um final de semana. É o último final de semana, eles têm liberdade total, com o apoio da nossa equipe, claro, né, dos monitores, da focalização, mas eles têm a liberdade total para criarem esse final de semana com as atividades, com os momentos que eles vão querer fazer, e, geralmente, tem um momento que eles convidam os pais e os familiares e os amigos para poder dividir essa colheita. Tá. Então, sim. Luiz, é muito, muito lindo. Eu sou apaixonada por essa formação. Realmente eu recomendo, meus filhos fizeram, e foi muito importante para a formação dos meus filhos, né? E eu, como docente, observo também os processos de transformação que a gente assiste ao longo, né, de um amadurecimento saudável, né, de um desvelar-se muito lindo e positivo. E, Luiz, uma coisa que eu gostaria que você comentasse é o seguinte, como que é essa estrutura? Você falou da equipe, dos monitores, como que é essa equipe docente, essa equipe, essa coordenação pedagógica da formação? Legal. Acho que só talvez aproveitar a sua fala, né, que esse desvelamento que você mencionou, que realmente acontece e a gente pode ver isso acontecendo, né, com os jovens ao longo da jornada, ele é bem conectado com o relatório que você citou da Unesco, né, que todos esses aprenderes, eles culminam no aprender a ser. E toda essa jornada vai facilitando para que o jovem, o aprendiz que está ali, possa se conhecer na sua singularidade e, ao mesmo tempo, se aventurando a fornecer, a doar essas dádivas que cada um de nós temos, né, que você trouxe também no poema, para o grupo, ali, para o pequeno grupo ali, mas que já é um ensaio para, em algum momento, poder trazer isso para a sociedade, para esse grupo maior, né? Então, achei que foi bem legal a sua lembrança desse desvelar. E a nossa equipe, ela nossa, é bastante gente, para poder, né, receber esse tanto de jovens e oferecer, acho que essa qualidade que a gente procura oferecer, é uma equipe grande, somos uma equipe de 2 pessoas na coordenação, sou eu e a Isabela, e aí temos os focalizadores, que são também, uma dupla, que acompanha a turma do início ao fim, eles estão presentes junto com os jovens o tempo inteiro, e temos os monitores, que auxiliam a dupla de focalização nessa caminhada, nessa jornada com os jovens, que são ex-aprendizes, né? Os monitores são aprendizes que fizeram uma outra turma e querem continuar lá com a gente e poder contribuir, né? Poder compartilhar o que eles receberam. Então, a gente tem uma equipe de 6 monitores, geralmente, e ainda temos alguns 2, às vezes 3 estagiários de focalização. São pessoas que não tiveram oportunidade de fazer a formação quando jovens, mas que querem integrar a nossa equipe. Então, antes deles integrarem a nossa equipe, a proposta é que eles vivenciem uma formação, para eles conhecerem mesmo na vivência, né? E aí, depois, eles podem também focalizar a turma, fazer parte do nosso equipão de focalização, como a gente chama. Enfim, então, essa é toda um pouco da nossa equipe de trabalho. Sim. E, Luiz, acho que também os telespectadores devem estar curiosos de saber, assim, como surgiu, porque eu acho importante pontuar que a formação, né, só adiantando um pouquinho, ela se iniciou há muitos anos atrás, há décadas atrás, né, uma inspiração muito linda do João Luiz, da Sandra, participação de várias pessoas, e ao longo desses anos vem se atualizando diante das diferenças de mudanças também de cenários que a gente vê, né, na sociedade. Então, gostaria que você comentasse também um pouco dessa trajetória, desses anos todos de amadurecimento, né? Sim, legal. Essa turma que a gente vai abrir é a 14ª turma, né? E ao longo desse processo, a gente teve 3 momentos. Um primeiro momento, que foi inclusive prévio
ao João Luiz e à Sandra, que, se eu não me engano, foi quando a Adriana, a Adri fez, né, nesse primeiro momento. Aí depois teve uma pequena pausa, e aí o programa foi retomado pelo João Luiz e a Sandra, e aí eles estruturaram melhor, eles iniciaram um manual, né, do nosso programa, e aí foram mais alguns anos acontecendo com eles, e aí teve uma outra pausa, e aí em 2007 foi quando eu e a Isabela, a gente retomou o programa, num pedido do Pierre, numa reunião que a gente estava, e foi trazido a questão dos jovens, né, da necessidade de estar integrando, incluindo os jovens na proposta da Unipaz. Então, desde 2007, agora já são 15 anos, que a gente, então, está realizando o programa, atualizando o manual, e, como você falou, atualizando também os seminários e toda a proposta. Sim, isso eu acho muito importante pontuar, sabe, Luiz? Porque assim, é uma formação que já tem alguns anos de caminhada, né? Se é a 14ª, então, né? E com esses intervalos, então é uma experiência que está enraizada na Unipaz já há muito tempo e que, ao mesmo tempo em que ela tem todo um histórico, ela também se renova, se recicla e se ressignifica. Então, por exemplo, nesse momento em que os jovens, todos nós, né, na verdade, estamos voltando a uma convivialidade, eu imagino também que a formação, nesse momento, traga vamos dizer assim, essa energia do encontro, essa energia da alegria de estar junto, né, Luiz? Vocês devem estar muito imbuídos desse espírito, né? Sim, sim, bastante. E essa alegria de estar junto, né? Se eu não me engano, tem uma metodologia que eu acho que é o Design Think, que fala que, se não for divertido, não é sustentável, né? Então, de fato, isso acaba que é o que a gente vive lá, né? Realmente é importante ser prazeroso, tanto para os jovens, que às vezes vêm de uma semana muito cheia de atividades, de exigências, e eles vão para um final de semana onde eles vão continuar aprendendo, tendo acesso a conteúdos valiosíssimos, mas que isso possa ser feito de uma forma prazerosa, né? Dentro do aprender a conhecer, né? O aprender a aprender, o aprender a conhecer, a importância de conectar com esse prazer do conhecimento, com esse prazer da descoberta, né? Então, sem dúvida, é o nosso espírito para esse momento, a alegria de podermos estar juntos de novo, lá na Sim. formação. E a gente percebe isso, né? Nós vamos colocar aqui no final a vinheta fazendo o convite para os jovens, e os jovens falando para os jovens, né? E Legal. eu gostaria só de acrescentar uma coisa que eu acho, assim, vou voltar a esse aspecto, né? Que é a questão do espaço da Unipaz, né? Porque nós vivemos em cidades, e a Unipaz, ela fica dentro de uma área de relevante interesse ecológico, né? É uma área que tem vegetação abundante, que tem rio, que tem nascente, que tem o bioma cerrado. Então, também é uma oportunidade de uma experiência de território, num aprendizado que não necessariamente está acontecendo de segunda a sexta no cotidiano das pessoas. Então, isso também é um aspecto muito, muito atrativo, né, Luiz? Luiz, eu gostaria, nós já estamos chegando na reta final do nosso encontro, eu gostaria de deixar para você trazer assim, para os nossos telespectadores esse chamado para que as pessoas se interessem e nos ajudem a divulgar, né, essa experiência de educação para a paz tão importante. Sim, maravilha. Então, a gente está, nesse momento, fazendo os momentos de apresentação e entrevistas com as famílias interessadas. Então, qualquer pai, jovem que estiver assistindo a gente, que ficou interessado, entre em contato com a gente para pegar a data do próximo dia, né, de apresentação. A gente faz essa apresentação lá na Unipaz, nesse espaço que você acabou de trazer, desse valor, né, que é belíssimo. Então, as famílias, os jovens já podem ir lá conhecer, passar um domingo ou um sábado lá, tomar um banho de cachoeira e
escutar a nossa apresentação e, se for o caso, já fazer as inscrições, porque realmente a gente está aí também na reta final, já no começo de setembro a gente vai estar iniciando essa turma, até o terceiro encontro, em novembro, a turma permanece aberta para novos aprendizes, então também tem essa possibilidade. Então, quem se interessou, possa divulgar, compartilhar com os amigos, com os pais, com os outros jovens, e entre em contato com a gente para poder participar dessa apresentação e fazer a inscrição. Luiz, quero agradecer mais uma vez, né, você, parabenizar você, a Belinha e toda a equipe de monitores dessa formação tão bonita, e também assim esse movimento, né, de fé, de esperança, de renovação. Nós estamos num momento de regeneração. E então, assim, estarmos juntos, sonhando juntos um novo momento, um novo mundo, é tudo que a gente deseja. Então, muito obrigado, Luiz. E a você, telespectador, obrigado por estar com a gente até aqui agora. E façam suas inscrições, vão lá conhecer com o Luiz e a Belinha, vocês vão adorar. E até o nosso próximo encontro. Até lá. A Unipaz é a casa dos meus sonhos. Lá eu aprendi que eu pertenço. A Unipaz, para mim, representa liberdade. Um espaço onde eu pude entender o que é ser livre, o que é viver em liberdade. Eu encontrei a minha voz e isso mudou a minha vida para sempre, mudou os meus caminhos para sempre, porque me empoderou muito. Lá eu descobri um outro mundo possível, no qual o meu valor como indivíduo se somava ao valor das outras pessoas ao meu redor e juntos a gente criava uma nova forma de ser e estar com a Terra. Lá eu tive espaço fértil para florescer os meus talentos, descobrir coisas em que eu era boa e ver os outros descobrirem seus talentos também. E lá eu descobri que eu não sou impotente com relação ao mundo, né, que eu tenho um impacto no mundo e por isso eu também tenho o poder de fazer alguma diferença com as minhas ações. Eu também aprendi que eu podia ser o que eu quisesse. O que eu aprendi no espaço da Unipaz eu vou carregar para sempre e mudou minha vida para sempre.